Olá, meninas, tudo bom? Hoje é sexta-feira, 5 de novembro de 2021. Hoje nós estamos no nosso 60 dia da 11ª caminhada de oração. Estamos falando de descanso, libertação e juízo. E o tema do dia é os 7 frutos da terra, figo e romã. Antes de entrar no devocional, irmãs, é com muita alegria, muita gratidão, muita honra que nós entregamos ao nosso Senhor, que até aqui nos ajudou. Aquele que é o caminho, a verdade e a vida tem nos conduzido nesse caminho da palavra, nesse caminho frutífero. E nós estamos falando nesses dias dos frutos da terra, tanto os frutos físicos, como frutos também que representam frutos espirituais. Porque como eu estou lendo em Cantares e eu vou ler agora, aqui fala de uma noiva madura, uma noiva que quer amar ao Senhor em meio aos frutos que Ele nos dá, e em meio ao fruto que ela está trazendo para ele. Então vamos ler o texto, Cantares, capítulo 7, no versículo 10 ao 13. Eu sou do meu amado e ele tem saudade de mim. Venha, ó meu amado, saiamos ao campo, passamos a noite nas aldeias, levantemos-nos cedo de manhã para ir às vinhas, para ver as flores, se já floresce a vide, e se abre a flor, e se já brota as romeiras. Dar-te-ei ali o meu amor. As mandrágoras exalam o seu perfume e à nossa porta há toda sorte de excelentes frutos, novos e velhos, e eu te reservei, ó meu amado. Então essa amada, essa noiva que representa nós, que representa a igreja, ela vai dar o seu amor ao Senhor no meio dos frutos. Os frutos que Ele nos dá. Frutos como esse que eu vou falar hoje do figo. O figo representa, irmãs, cura, doçura da palavra, representa o profético. Então nós estamos aprendendo a amar e ser amada por esse Deus em meio aos frutos. Vamos ler Deuteronômio capítulo 8, que é o texto que fala dos frutos da terra. Deuteronômio capítulo 8, no versículo 7, eu vou ler o versículo 7 e o 8 somente. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de água, de fontes de mananciais profundos, que sai dos vales das montanhas, terra de trigo e de cevada, de vide, de figueira, de romeira, terra de oliveira, de azeite e de mel, terra que você comerá o pão sem escassez. Então essa é a promessa que Deus tem para o povo de Israel, essa é a promessa que o Senhor tem ali para todos nós, para todos aqueles que querem viver o sobrenatural do Senhor, para todos aqueles que querem obedecer ao Senhor. Então vamos lá, irmã, nós vamos falar hoje do figo e da romã, nós vamos falar de 2 frutos num devocional só. Já entramos na reta final, os 10 últimos dias, contagem regressiva. O figo, irmã, ele dá os seus primeiros frutos entre junho e julho. E em fevereiro ele já começa a brotar, né, os botões do fruto, e as folhas aparecem 2 meses depois. Então, fevereiro, março, abril, aí lá para junho, julho é onde se colhe. Então, a figueira, quando ela está cheia de folhas, ela já devia estar cheia de figo. Por isso o Senhor amaldiçoou aquela figueira, porque ela estava cheia de folhas e não tinha frutos. Ela estava só na aparência. A figueira, ela é uma árvore profética também. Assim como a oliveira e como a vide, ela representa Israel. O seu fruto doce representa a palavra de Deus. E nós vamos ler alguns textos aqui que falam de que Deus instruía o povo a sentar debaixo das figueiras para comer dos seus frutos. E ali nós vamos receber cura. Então, o figo fala de cura. E eu quero ler um texto em deixa eu ver aqui, 2 Reis capítulo 20. Nós vamos ler esse texto que fala de cura, do poder curativo do figo. O figo é um fruto doce, né? É uma das que pode ser usado como sobremesa nesses frutos que nós estamos falando. Então vamos lá, 2 Reis capítulo 20, no versículo 7. Antes de ler aqui, eu quero contar o contexto, né? Ezequias é um rei ali em Israel, e Deus manda o profeta Isaías dizer para ele: olha, põe em ordem a sua casa, porque você não vai viver mais.
já chegou o seu tempo, põe em ordem sua casa. Porém, ele orou, pediu ao Senhor que tivesse misericórdia dele, e Deus o ouviu, e Deus manda o profeta voltar lá e dizer para ele, vamos ler versículo 6 do capítulo 20 de 2 Reis, eu acrescentarei aos teus dias 15 anos, e eu vou te dar descanso, vou te livrar do rei da Síria, eu vou defender a cidade por amor do meu servo Davi, por amor de mim, por amor do meu servo Davi. E no versículo 7, disse Isaías, toma uma pasta de figo. Tomaram e puseram sobre a úlcera, e ele a recuperou a saúde. Então, esse texto aqui fala literalmente do poder da cura do figo, que ele fizeram ali um emplasto, né? Já ouviu falar de emplasto, que era o que o povo usava antigamente para colocar em cima das feridas. Então, aqui foi usado na vida de Ezequias, e aquela enfermidade que estava suposto a levá-lo à morte, o profeta foi usado e trouxe cura para ele. Então, esse é o texto para a gente entender sobre a cura, do poder curativo do figo. E vamos ler também agora Gênesis capítulo 3, onde cita pela primeira vez sobre a figueira. Vamos lá, o homem peca, o homem e a mulher, né, come o fruto ali que não era para ter comido, e o figo, a figueira, ela é uma árvore, ela é a terceira árvore citada logo no começo da palavra, porque em Gênesis, no comecinho, tinha o fruto da árvore da vida, o fruto do conhecimento do bem e do mal, e a figueira apareceu aqui logo em seguida. Então, quando eles pecaram, no versículo 7 do capítulo 3 de Gênesis, fala assim, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram roupas para si. Ouvindo a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor teu Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Olha só, irmãs, o alvo do inimigo é nos fazer esconder do nosso Pai. Nós vemos aqui em Cantares uma noiva que ela não tem do que temer, ela não tem do que se esconder, e ela chama ele, depois que ela aprendeu a ser chamada por ele, depois que ela aprendeu a caminhar com ele, a ver a figueira, a vide, a contemplar, a entender a criação dele, ela amadurece e ela chama ele. Vem, eu quero te dar os frutos. E aqui em Gênesis a gente já vê o que foi o alvo do inimigo. Fazer com que o homem, com que a mulher se esconda. Se esconda. Todas as vezes que a gente está envergonhado, toda vez que vem uma acusação, toda vez que a gente tropeça, o inimigo quer que você fique envergonhado e se esconda. Mas o nosso Pai Celestial, ele aqui na frente, o homem fez uma roupa provisória da folha da figueira, mas aqui na frente o Senhor faz para eles roupa de pelo de animal. Ali está o primeiro sacrifício, né, na palavra, onde Deus tem que matar um animal para cobrir o pecado do homem. Então, irmãs, que nós não venhamos esconder do nosso Deus, mas que nós venhamos amá-lo nesse jardim. Esse jardim que está falando em Cantares o tempo todo, um jardim frutífero, um jardim de flores dessas árvores frutíferas, flores que soltam o aroma. Não venhamos nos esconder. Por isso, a Bíblia diz para que a gente se arrependa, para que a gente tenha mãos limpas. Todos os dias, irmãs, que nós venhamos colocar o nosso coração diante do Senhor. E como nós estamos falando do figo, vamos ler mais um texto aqui. Como nós estamos falando do figo, que o figo cura, o figo é a doçura da palavra de Deus, que nós venhamos receber isso, para que nós não venhamos a viver como começou ali com Adão e Eva. Eles viveram, ali no jardim eles já se esconderam, depois tiveram que ser expulsos do jardim e trabalhar pesado, né? Essa foi a sentença do pecado, você vai trabalhar pesado, você vai comer com o suor do seu rosto, mas a promessa de Deus em Deuteronômio é: eu vou te dar uma terra que mana leite e mel, eu vou te dar uma terra frutífera. E nós estamos aqui aprendendo sobre esses frutos para que a gente devolva para Ele, tanto no natural, quanto no espiritual, quanto na nossa alma, no nosso intelecto, que a gente venha a ser filhos frutíferos, tá bom? Vamos ler aqui Cantares, capítulo 2,
no versículo 3, fala assim... não, vamos ler um pouquinho mais. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Apareceu as flores na terra, chegou o tempo de cantar as aves e já se ouve a voz da rola em toda a terra. A figueira começou a dar seus figos, e a vide em flor exala o seu aroma. Levanta, querida minha, formosa minha, e vem. Nesses dias, especialmente nesses últimos 10 dias que Deus quer finalizar, irmãs, essa caminhada de oração, que são 70 dias de dedicação, dedicação ao Senhor, nos consagrando, dedicando, desejando mais. Aqui o Senhor está nos chamando, vem deleitar, vem sentir o aroma, daquilo que eu estou perto para trazer para você, os seus frutos, os frutos que eu quero te entregar. E o Senhor quer nos entregar frutos de cura. E o figo é esse, um fruto de cura. Que nós venhamos aprender sobre os frutos no natural, sabe? Que nós venhamos, irmãs, abrir o nosso coração para começar a experimentar e até a comer verdadeiramente, né, literalmente, para a gente ter os benefícios, o benefício desses frutos maravilhosos, como nós vamos falar daqui a pouquinho da romã, que é um poderoso antioxidante, um poderoso depurativo do sangue. Por que não comermos dos frutos proféticos, dos frutos da terra, ao invés de comermos fast food, ao invés de comermos coisas criadas pelo homem? E agora eu falo no natural e no espiritual. Por que não ir mais a fundo naquilo que Deus quer nos ensinar? Deus quer que a gente tenha uma vida simples, cheia da presença do Senhor. Deus nos ama e Ele entregou para nós esses frutos que representam tanto o espiritual quanto o natural. Então, irmãs, o Senhor quer trazer cura. Que hoje a doçura da palavra de Deus, representando o figo, traga cura nos nossos corações, na nossa alma, no nosso espírito. Às vezes, tantas mulheres se sentem abandonadas, sozinhas, né? Ou cansadas do caminho, ou feridas os pés, porque caminharam sobre pedras, mas o Senhor quer nos curar, em nome de Jesus. Vamos ler Provérbios 27, no versículo 18, fala assim: o que trata da figueira comerá o seu fruto, e o que cuida do seu senhor será honrado. Essa figueira, irmãs, eu ia falar Senhor. Essa figueira, irmãs, ela é uma árvore profética, assim como é a oliveira, como é a videira. Ela representa Israel. O seu fruto é doce, representa o poder da palavra de Deus. E Deus, nós vamos ler uns outros versículos aqui que ensina que o povo de Israel ficava sentado debaixo da figueira, comendo dos seus frutos. E isso é um simbolismo de estarmos sentados debaixo da palavra de Deus, aprendendo, comendo, obedecendo para receber os seus frutos, receber o seu fruto de cura, que é o fruto dessa figueira. E aqui está dizendo em Provérbios que aquele que cuida, que trata bem da figueira, vai comer do seu fruto. Por isso nós temos que cuidar, né, desse jardim onde está plantado essas árvores que o Senhor tem nos dado, essas árvore que traz frutos doce. Então que nós venhamos aprender a cuidar dessa árvore que nos dá esse fruto profético, que é a palavra do Senhor. Vamos lá. Em João capítulo 1, 47, João 1, 47, olha que tremendo isso. Quando Jesus estava chamando os discípulos, Filipe chamou Natanael, né, e disse, vamos no 45, Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Respondeu Filipe: vem e vê. E Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, né? Quando Jesus viu Natanael chegar, Jesus disse para ele: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo.
Perguntou-lhe Natanael: de onde me conhece? E ele respondeu: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: só porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, você crê? Pois maiores coisas do que essa você verá. E acrescentou: em verdade vos digo que verá o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, aquilo que eu disse, que a árvore da figueira representa, para os judeus, ela representa a palavra, ela representa a Torá, e esse homem estava debaixo da figueira. E ele estava ali e Jesus disse isso para ele: eu te vi, você é um israelita verdadeiro, você segue o Deus de Israel de verdade, você obedece, você ama, e você estava debaixo da figueira, que representa estar debaixo da Torá, estar debaixo da palavra. Então eu quero ler mais um ou dois textos aqui sobre isso, sobre os israelitas ficavam debaixo da figueira. Vamos lá, Zacarias 3, capítulo 3, versículo 10, fala assim: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Olha que palavra profética que Deus liberou através do profeta aqui, dizendo que nos últimos dias nós vamos estar convidando as pessoas para sentar debaixo da árvore, que é a videira, que representa o Senhor, porque ele disse: eu sou a videira verdadeira, né? Vocês são os ramos, e sentar debaixo da figueira, que é a palavra. Vamos ler outro texto aqui sobre isso. 1 Reis, capítulo 4, 25. 1 Reis, capítulo 4, 25. Deixa eu ver se é esse mesmo. 1 Reis 4, 25. Fala assim: Judá e Israel, confiado, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Olha que tremendo. Então eu quis ler esses textos para a gente compreender que o que Deus colocou no meu coração para falar sobre o figo é isso. Ele é cura. Ele é a doçura da palavra. Ele é esse fruto profético que vai adocicar a nossa vida. Irmãs, nós sabemos que às vezes na luta, no dia a dia, a gente tem coisas amargas acontecem na nossa vida. Mas existe uma doçura do Senhor. E esse é o que representa o figo. A doçura. Que nós venhamos aprender a estar sentados debaixo da palavra de Deus, ouvindo, aprendendo, obedecendo, para que possamos comer desse fruto doce e esse fruto que nos traz cura. Então abraça a cura do Senhor. Ao orar, comece a usar as palavras que você tem aprendido. Senhor, que a tua palavra seja como um figo que me cura, que traz doçura para minha alma. Se você está sentindo inquieta, perturbada, desconsolada, que a doçura da palavra do Senhor traga cura para você nesses dias. Amém? Agora, irmãs, vamos falar sobre a romã. A romã, ela representa os mandamentos, fertilidade e prosperidade. Vamos ler Êxodo, capítulo 28, no versículo 33. Você sabe, irmãs, que às vezes, né, no Ano Novo do Brasil, às vezes os antigos têm esse costume, né? Romã, vamos comer romã no Ano Novo porque traz prosperidade. Vamos colocar uva na mesa. Você sabe que isso provavelmente veio dos antepassados dos judeus que viviam no Brasil. Porque onde que o Brasil ia aprender isso, irmãs? Sobre a romã, né? Tem que comer romã, que isso é bom, que isso traz... lógico, parece uma superstição, mas isso veio dos antepassados. O Brasil teve muito povo
judaico, muito povo judeu que saiu ali da Inquisição, fugiu da Europa e foi para o Brasil. Isso às vezes passa para a nossa família, para gerações ali que a gente nem sabia de onde vem. Então, hoje a gente está entendendo isso sobre a romã, né? Vamos lá. Vamos ler Êxodo 28:33. Êxodo 28:33 fala assim, vamos falar aqui um pouquinho da romã, que fala assim, Êxodo 28:33. Em toda a orla, estava falando da túnica do sacerdote, está falando em toda a orla da túnica fará romãs de estofo azul e púrpura, e carmesim, e campainhas de ouro no meio delas. Haverá em toda a orla desse manto uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Esta túnica estará sobre Arão quando ministrar, para que ouça o seu sonido quando entrar no santuário diante do Senhor. Esse texto eu quis ler para a gente entender que as romãs em Israel, ela é muito importante, né? Eles dão muita importância, irmãs, para os frutos da terra. Os frutos não são só frutos naturais, eles são frutos proféticos. E a romã, ela representa o mandamento, ela representa os mandamentos, a fertilidade, ela representa a prosperidade. Uma romã pode possuir até 613 sementes, que corresponde aos 613 mandamentos, instrução para o povo judeu. Está toda a lei ali, toda a direção, porque o povo judeu, eles têm toda a direção de como que deve ser a alimentação deles, como que eles devem agir. Em várias áreas, Deus separou esse povo para ser exemplo para as nações, né? Ainda que, infelizmente, não está acontecendo, porque Deus passou esse encargo agora para a igreja, e nós precisamos ser essa luz para as nações. Então, as sementes da romã, ela representa isso, os mandamentos, a instrução para o povo judeu. E se colhe romã entre setembro e fevereiro. Mais para o final do ano é onde que se colhe, especialmente outubro, novembro, mas vai até fevereiro essa saga desses frutos. É símbolo usado nas roupas do sacerdote. E eu quero usar essa palavra figurativa e dizer que as nossas roupas, irmãs, têm que ser bordadas com os mandamentos, porque é isso que a romã diz. E que as nossas roupas sejam bordadas com os mandamentos, que nós venhamos vivendo e obedecendo a palavra de Deus. Então, como eu disse, o suco da romã é um suco muito depurativo, é um suco poderosíssimo. Lá em Israel, sabe quando no Brasil se tem as lanchonetes, a gente passa, pelo menos em Belo Horizonte, você passa, tem lanchonetes, tem a bancada de frutas, laranja, e ali você manda fazer um suco natural de laranja. Em Israel são as romãs. As lanchonetes têm as bancadas dos romãs e você pede para fazer um suco de romã. Ele pode ser puro ou ele pode ser misturado com laranja. É um suco forte, mas é gostoso, e é um suco poderoso. Poderoso, antioxidante, anti-inflamatório. Pesquisem para vocês verem o benefício da romã, que é sensacional. E o Talmud, um livro dos judeus, tem uma frase que eu gostei muito, que fala assim: o teu tempo é como um pedaço de romã. E o tempo de Deus, o tempo do Senhor, o tempo do homem é como um pedaço de romã, né? Então, no pedaço de romã tem ali o simbolismo dos mandamentos, da fertilidade, da prosperidade. É isso que Deus quer trazer para nós. Então, eu li esse texto aqui maravilhoso que fala que nas orlas dessa veste tinha que ter romã e sino. Ia intercalar, bordar a romã e um sininho de verdade. E aí está falando aqui, intercala uma romã e um sino. O sino, por que sino e romã? O que tem a ver sino e romã, né, irmãs? Tem a ver que o sino fala de a hora certa de tocar, tipo silêncio, né? E silêncio e frutos do Espírito caminhando junto. Silêncio e fruto do Espírito. Aquele sininho ele tocava quando o sacerdote entrava para adorar, para ministrar ao Senhor. Que a nossa voz seja como um sino suave, que ao entrarmos na presença do Senhor, esses sinos possam tocar
né? O sino da nossa adoração, o sino da nossa disposição de aprender a palavra do Senhor, sentado debaixo da figueira, usufruindo das romãs, que são os mandamentos. Vamos ler aqui Cantares capítulo 4, no versículo 3, fala assim, é o noivo, né? É o Senhor falando para a noiva. Os seus lábios são como os fios de escarlata, a sua boca é formosa, a tua face como romã partida, brilham através do véu. Então aqui, como eu estava falando do sino, que representa o silêncio, que representa a fala ao mesmo tempo, né? Está falando aqui, os lábios são como fio de escarlata, a tua boca é formosa e as tuas faces são como romãs partidas, brilham através do véu. Olha que lindo isso, né? Vamos ler Cantares capítulo 6, no versículo 11, mais um texto sobre a romã, fala 6:11, fala assim: Eu desci ao jardim das nogueiras para mirar os renovos do vale, para ver se brotavam as vides e se floresciam as romeiras. Então aqui está dizendo, a esposa disse, eu desci no jardim, eu fui ver o renovo. E eu queria ver se já brotava as vides e se florescia as romeiras, se já estava no tempo das romãs. Então, o que nós precisamos aprender com a romã, irmãs, é que ela é a fonte ali, ela é a inspiração para fertilidade, para prosperidade, mas tudo isso baseado na palavra de Deus, baseado nos mandamentos que o Senhor tem nos entregado, que é a palavra dele. Vamos ler 1 Reis, capítulo 7, 1 Reis 7, no versículo 42, fala da construção do templo. Salomão, quando mandou fazer algumas coisas no templo, e olha só esse símbolo. 47. 1 Reis 7, 42. 1 Reis 7, 42. Vamos ler o 40. Assim terminou ele de fazer toda a obra para o rei Salomão, para a casa do Senhor. As duas colunas, os dois globos dos capitéis que estavam no alto das duas colunas, as duas redes para cobrir os dois globos dos capitéis que estavam no alto da coluna, as 400 romãs para as duas redes, isto é, 2 fileiras de romã para cada rede, para cobrirem os dois globos dos capitéis que estavam no alto da coluna. Só quis ler isso aqui para a gente ver que no templo, quando Salomão mandou fazer um grande templo, ele colocou esses símbolos nessas colunas, 400 romãs, dividida em 2 fileiras de romãs, né? Provavelmente 200 romãs em cada lado. Então eu deixei esse texto para que a gente entenda o quanto é importante, o quanto eles valorizam os frutos da terra, o quanto eles entendem que tudo que temos, tudo que somos, foi o Senhor quem nos deu. Esse é o devocional de hoje, irmãs, para a gente meditar sobre esses frutos, especialmente o de hoje que nós estamos falando do figo e da romã. Abra o teu coração, peça a Deus para falar com você no profundo, que nós venhamos viver e obedecer a palavra, que nós venhamos usufruir desse fruto que é a romã. Cada vez agora que nós pegarmos uma romã, que a gente vê uma romã, a gente possa lembrar da palavra, dos mandamentos, que a gente possa lembrar da terra que Ele prometeu. Deus tem muito mais para nos dar, irmãs, do que só os nossos simples olhos podem ver. Deus quer que nós vamos a fundo. O Senhor disse em Deuteronômio, eu quero conduzir vocês a uma terra com fontes inesgotáveis. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Eu já estou na 11ª caminhada de oração, irmãs, são mais de 200 devocionais, muito mais de 200 devocionais. Só a caminhada 5 foi 70 devocional, com mais essa 70 será 140. Então são muito mais de 200, eu não sei nem quantos são, temos que fazer a conta, mas eu estou dizendo isso porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Quanto mais a gente cavar, quanto mais a gente desejar, quanto mais a gente ir para esse jardim, quanto mais a gente cuidar desse jardim que está dentro de nós, que é o nosso espírito, quanto mais nós cuidarmos da palavra, quanto mais nós zelarmos da palavra, mais comeremos dos frutos proféticos.
Amém? Então que o figo traga cura, o figo profético traga cura para a nossa vida, que é a palavra. E a romã, que ao seguir os seus mandamentos, nós teremos fertilidade e prosperidade. Quando, um dia antes de eu decidir fazer o devocional dos frutos, cheguei no supermercado e tinha uma bancada de romã maravilhosa, enorme. E tem tempo que eu não vejo isso. Então, para mim, foi um sinal, uma confirmação para falar desses frutos. No Rosh Hashanah, que é o Ano Novo judaico, é a fruta que simboliza o Ano Novo. É a maçã, o mel e a romã, né? Porque fala dessa fertilidade, dessa prosperidade, de que os judeus entrariam num ano novo seguindo os mandamentos. E no ano novo, todo ano novo, alguns anos já, eu compro uma romã. Mas esse ano, quando eu cheguei nesse mesmo supermercado, eu não achava. Eu não achei nessa época do ano novo. E quando é agora que não tem nenhum feriado judaico por perto, aquela bancada de romãs enorme, maravilhosa. Então, irmãs, experimente, né? Experimente tomar suco de romã, comer figo. Eu falo, mas eu estou falando para mim também. Eu tenho que praticar um pouco mais no natural, para que a gente receba os benefícios, tanto espiritual quanto físico. Amém? Que o Senhor abençoe cada uma. Estou muito feliz mais uma vez e que Deus nos cubra de bênção e que a gente venha viver, colher e comer o melhor dessa terra, que nós venhamos amá-lo e dar a Ele os frutos, que nós venhamos amá-lo e desfrutar dele no meio desses frutos. Em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. Eu dependo de ti, Senhor. Obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado pela tua palavra que é uma fonte inesgotável. Todas as vezes que abrimos a tua palavra, o Senhor fala conosco algo novo. Tua palavra subsiste e subsistirá eternamente. Louvado seja o teu santo nome em toda a terra. Gratidão. Gratidão por essa 11ª caminhada, Pai, que estamos chegando na reta final, porque assim o Senhor permitiu. Pai, obrigado por todas as caminhadas anteriores. Obrigada por cada mulher que ouve esse devocional, que elas venham colher os frutos da sua dedicação, que elas venham provar do seu doce amor, que elas venham provar da sua cura, que elas venham provar, Senhor, da tua prosperidade e da tua fertilidade através da tua palavra. Amém? Irmãs, eu vou deixar uma canção que eu não lembro se eu deixei, já estamos nos 60 dias, eu não me lembro, mas é uma canção que veio no meu coração essa manhã, que eu vivo através da fé. Uma canção alegre, hoje é sexta-feira, né, final de semana chegando, que você possa ouvir e cantar e aprender a viver pela fé. Amém? Um beijo, fiquem com Deus.